Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Jovem Socialista. Esta edição será dedicada às eleições europeias e por isso nada melhor do que recebermos a nossa candidata, a nossa cabeça de lista, a camarada Marta Temido. Muito obrigada, antes de mais, pela disponibilidade de estar aqui connosco. E começaria precisamente por falar sobre aquilo que reside, no fundo, a origem do projeto europeu, que é precisamente um projeto de paz. E ao fim destes 70 anos de paz na Europa, com exceção, obviamente, do conflito no Kosovo, a verdade é que a Europa encontra-se novamente mergulhada numa guerra e, portanto, a invasão russa da Ucrânia marca um novo capítulo nas relações internacionais e assistimos, de facto, a uma nova bipolarização do mundo. De um lado, os Estados Unidos e a NATO, e do outro, a Rússia e potencialmente também a China. Gostava de lhe perguntar precisamente o que é que deve fazer a União Europeia do ponto de vista militar. Se considera que se deve autonomizar enquanto um terceiro bloco ou se deve alinhar com a NATO, se devemos aprofundar a integração europeia e eventualmente criar também um exército europeu. Bem, antes de mais, Mafalda, é um gosto estar aqui. Quero cumprimentar muito calorosamente a JS por esta iniciativa e apelar desde já a que a JS esteja muito empenhada nesta campanha, nesta mobilização. A Europa é importante para todos, mas é muito importante para os jovens. Quanto à questão que é colocada, evidentemente que ninguém imaginava que fosse possível voltar a ter um cenário de guerra em território da Europa. E quem, como eu, que me lembro de ficar bastante impressionada por essas imagens, já as vivi, viu a destruição do Muro de Berlim, pensava que o projeto europeu e a própria paz no continente europeu seriam sempre um crescendo, uma constante, um alargamento. Não, vimos-nos confrontados com a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e isso despoltou a necessidade de voltarmos a olhar para os temas geopolíticos com outra acuidade, com outra atenção e, sobretudo, investindo naquilo que é uma política única de defesa e segurança, uma política mais, no reforço de uma política comum, melhor dizendo. E é esse caminho que a União Europeia está a fazer e que deve continuar a fazer. Nós somos da opinião de que há necessidade de reforçar a nossa autonomia estratégica também em matéria de segurança e defesa. Isso passa por um investimento não só na complementaridade das compras conjuntas. Por exemplo, nós tivemos um bom exemplo de compras conjuntas da União Europeia em matéria de vacinas, mas também, por exemplo, no desenvolvimento coordenado de material militar. Temos que fazer essa reindustrialização e temos que fazer esse reforço dessa autonomia. Coisa diferente é a questão que estava a suscitar de estar em cima da mesa um exército europeu ou outros temas que têm sido suscitados, de serviço militar obrigatório, perguntas desse tipo. Aí a nossa resposta é de que isso não está em cima da mesa e de que esse caminho não é o caminho correto. Nós podemos já fazer ações concertadas e já há várias situações de intervenção das nossas forças de uma forma coordenada, mas um exército europeu não está de todo nos nossos horizontes. E, acima de tudo, o que nós temos que fazer em relação a este conflito é, naturalmente, continuar a apoiar de uma forma absolutamente, sem qualquer dúvida, a Ucrânia, quer militarmente, quer humanitariamente, financeiramente, e apostar numa resolução pacífica do conflito. Naturalmente tem de ser de acordo com as condições do país que foi invadido, que é a Ucrânia, mas esse é que é o caminho, e depois o caminho da integração da Ucrânia na União Europeia. Perante este cenário de guerra, achas que é possível a Ucrânia integrar-se enquanto Estado-membro da União Europeia? Enquanto estivermos em guerra, não, até porque isso é uma das condições que não é possível tornar esse objetivo praticamente
pragmaticamente impossível, incompatível com aquilo que são as regras. Também é verdade que as reformas que a Ucrânia precisa de fazer para cumprir os critérios de Copenhaga estão muito dificultadas para um país que está em guerra. As prioridades são outras. Portanto, esse é um cenário que tem de ser preparado pelas duas partes. A Ucrânia, que está em guerra, mas também a União Europeia, que precisa de se preparar em termos orçamentais, da sua própria natureza, a forma como toma as decisões conjuntas, das suas políticas comuns, para abarcar um país, não é o único país candidato, mas um país com a dimensão e a complexidade daquilo que a Ucrânia representa neste momento. Temos que reconstruir um país depois de uma guerra. Claro. Um dos temas quentes nestas eleições acaba também por ser um bocadinho a questão das migrações. E assistimos nos últimos anos a acordos da União Europeia com vários países para reforçar também a gestão de fronteiras. Vimos acordos, por exemplo, com a Tunísia, com o Egito, em que a União Europeia deu enormes quantias de dinheiro aos governos para fazerem então essa gestão das fronteiras. Mas, paralelamente, também temos visto muito o nosso candidato à presidência do Parlamento Europeu a denunciar a forma como as autoridades locais tratam os refugiados nesses locais. Acha que é necessário rever estes acordos? O nosso candidato, isso foi bem sublinhado na pergunta, o nosso candidato dos socialistas europeus à presidência da Comissão, Nicolas Schmit, tem exatamente falado das fragilidades que têm encontrado, que têm sido denunciadas na execução desses acordos. E é um tema que temos que analisar com muita seriedade. Efetivamente, trabalhar com os países de origem e de trânsito dos principais trajetos migratórios é importante, e nós acreditamos num trabalho de parceria e num trabalho que contribua para o desenvolvimento desses países. No fundo, a questão que é facilmente compreensível é tentar desenvolver esses países no sentido de garantir que aquilo pode ser uma migração, sobretudo económica, provocada pela procura de melhores condições de vida, não tem necessidade de acontecer, ou a pacificação que leve a que o pedido de estatuto de refugiado, de requerente de asilo, não tem de ser necessário, mas verificamos que há casos em que os países não estarão a respeitar integralmente aqueles que são os valores europeus. Isso é uma barreira intransponível e temos que acompanhar com muito cuidado esse tema. Muito bem. Outra também das questões que os portugueses também têm acompanhado muito é o conflito palestino-israelita. Queria perceber também qual deve ser a posição da União Europeia, na tua opinião, perante este conflito, e se este é realmente o momento de finalmente reconhecermos o Estado da Palestina. Bom, a posição da União Europeia deve ser aliar-se designadamente ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, reivindicando um cessar-fogo imediato, insistindo por um cessar-fogo imediato. Essa é a prioridade máxima. É o cessar-fogo imediato, é a entrada da ajuda humanitária, é o respeito pelo direito internacional humanitário. Isso é absolutamente essencial face à catástrofe humanitária que temos a acontecer nesses territórios. O segundo ponto é o ponto de facto do reconhecimento da solução de dois Estados. Nós há muito tempo que defendemos a solução dos dois Estados. O que tem sido a nossa posição até há algum tempo é a de que haveria vantagem em a União Europeia avançar a uma só voz em relação a este tema. Porquê? Porque isso permitia que um reconhecimento mais abrangente da Palestina fosse mais forte. Portanto, quando uma coisa é ter vozes isoladas, por bonitas e fortes que elas sejam, outra coisa é ter um coro. Toda a gente entende que é muito mais forte. O que é que estamos a assistir nos últimos tempos? Esta é uma situação que tem evoluído com muita velocidade, com muitas coisas a acontecerem, infelizmente. É que há países que persistem numa posição recuada e há outros que percebem que há essa posição e avançam autonomamente. Portugal vinha trabalhando, o anterior governo, o governo de António Costa, vinha trabalhando com estes países que agora estão a avançar
o que nos coloca perante a elevada probabilidade que teríamos de estar a acompanhar estes países que agora estão a avançar se o contexto fosse outro e perante a cada vez maior premência de avançar para um reconhecimento no contexto de alguns países que sigam essa linha. Muito bem. Os portugueses e eu, obviamente, nas últimas semanas temos acompanhado atentamente os debates Sim. e um dos temas também que tem sido falado e que tem particular relevância para as mulheres e naturalmente que enquanto ex-ministra da Saúde também traz uma posição muito Sim. afincada, como já tive esta oportunidade de expor. Sim. É a questão precisamente da interrupção voluntária da gravidez. Temos assistido a um candidato, a um cabeça de lista da Aliança Democrática, a dar posicionamentos muito pouco claros. Se por um lado se escuda de um argumento jurídico para justificar a não inscrição da IVG na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, por outro lado diz que não haverá retrocessos. Mas nós também já temos o histórico de governos do PSD, daquilo que fizeram, e portanto, como é que vês todo este posicionamento nada claro da AD e em particular, obviamente, do Sebastião Bugalho em relação a este tema? Olha, sabes, Mafalda, é talvez uma das questões mais preocupantes, porque é um sinal. Não é só por aquilo que ela representa, e ela representa muito, mas é um sinal também daquilo que é o retrocesso a que alguns nos parecem querer conduzir. E esta é uma matéria que a nós mulheres nos diz muito. E a mim diz muito também como ex-ministra da Saúde e porque li muita estatística sobre aquilo que era o impacto do aborto clandestino em Portugal, em França, porque uma das presidentes do Parlamento Europeu, Simone Veil, foi uma grande, como Ministra da Saúde em França, foi, enfim, a responsável pela introdução da interrupção voluntária da gravidez e o que estava sempre na base sobretudo desses movimentos precursores. Estamos a falar, uma coisa é o nosso país que chegou a estes temas mais recentemente, outra coisa são países que já chegaram lá, era o tema da saúde pública e de evitar mortes de mulheres. E nós sabemos que elas aconteciam. E sabemos que se fizermos esse caminho, elas voltam a acontecer. E isto não tem nada de contraditório com o investimento em planeamento familiar. Mesmo com o planeamento familiar, é possível ocorrer uma gravidez indesejada e nós não temos, penso que ninguém tem o direito de condenar a mulher ou o casal a levarem para diante uma gravidez que não é desejada. E se isto não é a base do reconhecimento da diferença do outro com respeito e com humanismo, então não sei o que será. Por isso é que me preocupa tanto este tema. Claro. Sobre a questão da inscrição no pacto, que é mesmo uma questão jurídica, é que para nós, não é para nós, é a inscrição do direito, dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher no pacto, permite que os países que hoje têm legislações que não reconhecem esse direito sejam mais pressionados a rever a sua posição. E, sobretudo, defende-nos a nós de retrocessos. Nós não podemos dizer, em Portugal está tudo bem, que essa questão não se coloca. Agora, pois, exato. Isso. É muito preocupante Isso. mesmo. E paralelamente a isto tudo, não é? Vemos também o aumentar da extrema-direita e vemos o risco das duas famílias políticas de extrema-direita, não é? Que também há de branqueia e há uma que é menos má do que outra, segundo as palavras Sim, do sim. Sebastião Bugalho. A verdade é que corremos o risco dessas famílias políticas terem hoje mais representatividade no Parlamento Europeu do que, por exemplo, a nossa. Que apelo quer deixar aos jovens eleitores portugueses perante esse risco? Eu, mais do que um apelo, quero deixar uma chamada de atenção de que os jovens percebam que é muito relevante esta eleição europeia e não é só porque temos uma guerra em território europeu, é também porque há um conjunto de forças políticas que querem o retrocesso daquilo que é o mundo como o vemos hoje, quer em termos de direitos individuais, quer em termos de direitos das minorias, quer em termos de respeito pelo planeta e pela natureza,
e que, portanto, esta eleição não é só mais uma eleição, nem é uma segunda volta de uma eleição legislativa, nem umas primárias de uma outra eleição, como às vezes os comentadores insistem em querer fazer, querer. Esta eleição tem um valor próprio muito grande, muito significativo, porque muito daquilo que é a nossa vida hoje decorre de regras europeias, decorre daquilo que é decidido em Bruxelas, em Estrasburgo. E, portanto, nós queremos estar lá com uma Europa progressista, com uma Europa social, com uma Europa que responda aos problemas que os jovens sentem no dia-a-dia, que as famílias sentem no dia-a-dia, que os idosos sentem no dia-a-dia, e a garantir que este projeto não é um dia um sonho lindo que morreu. Exato. O que seria, neste contexto todo, também um bom resultado, não só para a nossa família política, mas para o Partido Socialista em concreto, e de que forma é que, lá está, esse resultado pode também impactar no futuro da União Europeia, do nosso projeto. Um bom resultado, há duas coisas sempre a dizer, é aquilo que nos quiserem dar os eleitores, mas é ganhar, obviamente. Que bonita poderia ser a Europa se nós pudéssemos torná-la mais progressista e mais solidária. Temos feito equilíbrios num conjunto de matérias que nos levam a avaliar até algumas decisões políticas recentes como a solução possível num contexto adverso e cada vez mais adverso. Que bom que seria poder avançar a um ritmo mais rápido entre todos. Isso depende do resultado dos socialistas europeus. Das outras forças progressistas, é certo, mas dos socialistas europeus. Claro, até porque temos visto a forma como isso tem impactado a direita estar tão representada no Parlamento Europeu, as políticas. E aquilo que é, como me dizias, cada vez mais a direita a deixar-se arrastar para a extrema-direita, em lugar de corrigir a extrema-direita e a direita conservadora. Muito bem, muito obrigada, Marta. Agora podemos passar para umas perguntas de resposta curta. Vamos a isso. Boa. Então, quem é a tua grande referência política? A minha grande referência política nacional é Jorge Sampaio. Muito bem. E fora da área do socialismo democrático? Fora da área do socialismo democrático, bom, eu acho que referiria a Maria de Lourdes Pinto da Silva. Boa escolha. Qual é a característica que mais admiras num político? A determinação, a perseverança, a capacidade de trabalho e a sensibilidade. E a que mais desprezas? A cobardia. A cobardia e o ser-se autocentrado. Um discurso que te tenha inspirado? Um discurso que me tenha inspirado, porque estamos a falar da Europa, talvez o de Schuman, a Declaração Schuman, com aquela ideia também de que a Europa se faz por pequenos passos e nós temos feito tanto isso. Qual é o livro da tua vida? O livro da minha vida. Eu tenho muita dificuldade nessa resposta. Vou selecionar um, mas com muita pena dos outros. O Gato Pardo, porque acho que fala de uma fase muito interessante da vida italiana e tem uma perspectiva também social muito interessante. Filme. Filme. Bem, aí é fácil porque mesmo que pareça um pouco antigo ou lamechas, Out of Africa, África Minha, que foi um filme que eu vi a primeira vez quando tinha 12 anos e chorei que nem uma Maria Madalena e fiquei sempre muito apaixonada pela defesa de determinados princípios e uma certa capacidade também das pessoas serem mais do que um contexto político. É um clássico. Um artista ou uma banda? Chutes e pontapés. Chutes e pontapés. E português? E português. Qual foi o maior desafio da tua vida? Não dá para ter um segundo, portanto, foi mesmo a pandemia. Claro. Um conselho para deixar aos jovens que iniciam hoje a sua militância política na Juventude Socialista, por exemplo? Sim. Não desistir de sonhar, não desistir de fazer aquilo que é correto, de fazer as escolhas corretas, mas não se deixarem enganar por aquilo que são soluções aparentemente mais fáceis de defender, porque se situam em zonas mais extremadas, mas que não resolvem os problemas das pessoas da realidade. Muito obrigada. Obrigada, Mafalda, foi um gosto. Muito Muito obrigada. Muito obrigada.